sei que, geralmente por online, eu nem vejo o rosto de vocês, então eu não consigo ver se vocês estão entendendo, se está surgindo alguma dúvida. Podem ficar à vontade, levantem a mão, me interrompam, tá? Podem ficar bem tranquilos. Vocês vão ver que eu sou meio ligado no 220 e eu falo bem rápido às vezes. Mas podem ficar à vontade para me interromper, tá bom? Tá, reiniciei aqui a gravação novamente, pessoal. Tá contigo, Pedro. Beleza, então. Inicialmente, então, gente, só para vocês me conhecerem um pouco melhor, como vocês podem ver na foto, eu sou o último romântico na face da Terra, né? Mas meu nome é Pedro Reck Couba, eu tenho 28 anos. Vocês devem estar se perguntando o que que um dono de um Golden Retriever vai falar sobre educação financeira, né? Não sei se todos vocês têm cachorro ou possuem, mas quem tem sabe a despesa que dá, principalmente um Golden, tá? Então, enfim. Mas eu trabalho há 6 meses já no Sicredi, tá? Como assistente PJ. Eu tenho já mais de 2 anos de mercado financeiro e, pelo incrível que pareça, eu sou formado em agronomia. Eu atuei até na área da agronomia por mais de 3 anos. Então, como eu comentei, eu tenho como pet, né? Mas a gente chama mais de filho, porque se minha noiva vê que eu falo pet, ela me xinga, né? O filho é o Aslan e a Gamora. A Não, Gamora não vira xinga lata com não. husky, então ela é um Ok. pouco mais raiz, né? Ela não dá tanto gasto, digamos assim. Na foto também tá a Gabi, que ela é a minha noiva. Vocês vão ver que eu vou citar vários exemplos ruins que ela tem, mas acima de tudo eu amo ela. Pode ficar tranquilo, tá bom? E eu possuo CEA e Ancord, tá? O que seria isso? CEA é uma certificação que me torna especialista em investimentos. E Ancord é uma certificação que eu posso atuar como assessor de investimentos, no qual eu já atuei por mais de um ano, né? Então, todas as dúvidas que vocês tiverem de investimentos, desde Bitcoin a uma renda fixa, eu tenho propriedade para falar, tá? Eu sempre gosto de comentar que muitas vezes a gente pesquisa vídeos no YouTube, com pessoas às vezes que não são nem certificadas, nem entendem o que estão falando, e acontece o que a gente chama de manada, né? A gente vai seguindo só porque alguém está falando para seguir. Ou, se vocês preferirem, né, essas duas certificações, minha noiva gosta de comentar que é o famoso mão de vaca, tá bom? Então, gente, nessa imagem eu gosto de trazer uma reflexão para vocês, que é o quê? É o tempo. O tempo, ele é inevitável para todos nós. E a gente, querendo ou não, o futuro, ele chega. Embora o tempo ele não dependa de nós, como nós queremos chegar lá depende sim das nossas atitudes de hoje, né? Então, as pequenas atitudes que nós tomarmos hoje, com certeza vão trazer grandes resultados lá na frente, tá bom? E quando eu falo do hoje, gente, eu não estou falando para vocês pararem de viver, pararem de comprar iFood, pararem de fazer academia, enfim, o lazer de vocês. Eu só estou falando para vocês conseguirem viver de uma forma mais consciente em relação ao dinheiro, tá bom? Por isso, hoje, o nosso bate-papo é o meu eu do futuro. Cuidar do hoje é construir o amanhã. Vai ser um bate-papo muito sobre futuro, sobre expectativa de vida e principalmente sobre isso, tá? Queria eu aqui, gente, poder falar para vocês uma fórmula mágica que daqui 2 anos vai estar todo mundo aposentado, que daqui um ano vai ter um investimento que vai dobrar o patrimônio de vocês, mas não, gente, não existe fórmula mágica, tá bom? O tempo ele vai passar e como vocês querem chegar lá? É muito importante dizer, gente, que cada um de vocês aqui tem uma realidade de vida diferente um do outro. E tá tudo bem. Só que o que muitas vezes acontece, na maioria das vezes para todos nós, nós agimos na emoção. E aqui mora o maior problema das pessoas. Toda vez que nós agimos na emoção, o que nós acabamos fazendo? Geralmente comprando uma compra por impulso, gastando um dinheiro que não era necessário, e isso vai trazendo consequências, principalmente se a gente pensar no futuro, tá? E o porquê que eu vou bater tanto nessa tecla do cuidar do eu do futuro, tá? Como vocês já sabem, não só no Brasil, mas no mundo, a longevidade, a expectativa de vida, ela vem aumentando, tá? Então as pessoas, graças a Deus, elas vivem mais. Tem o caso do meu avô, por exemplo, que tem mais de 90 anos. Só que o que acontece quando a pessoa vai ficando idosa? Infelizmente, gente, ela vai ficando dependente das pessoas próximas. Não somente por conta da saúde, né? Que eu dou o exemplo do meu avô, que ele, hoje em dia ele infelizmente quase não consegue andar, mas também financeiramente. E por que acontece isso, gente? O meu avô, por exemplo, que se aposentou, a aposentadoria dele não era ruim,
Só que foi passando ao longo do tempo, é, ela não vai sendo corrigida da forma correta. E vai passando ao longo do tempo, o que acontece? Os gastos aumentam. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se torna idoso, os gastos que nós temos são muito maiores. Por quê? Por conta de médico, por conta de medicamentos. Então, consequentemente, a nossa realidade vai mudar totalmente. E para que a gente chegue com uma realidade diferente no futuro, são pequenas ações, novamente eu repito, hoje que vão fazer a diferença lá na frente, tá bom? E como mudar, então, a relação com o dinheiro? Eu sempre gosto de falar do tripé, que é a relação do dinheiro, tá? Gestão dos impulsos, planejamento sustentável e organização do dia a dia. Novamente eu falo da emoção. Na maioria das vezes nós agimos por emoção. E o que que acontece? Nós acabamos gastando por impulso, tá? É muito importante a gente tomar cuidado nessa parte. Não sei se vocês já ouviram falar na regra de 48 horas ou 24 horas, enfim. Toda vez que a gente acha que vai comprar alguma coisa que é fútil, que não tem tanta importância, espera 24 horas, espera 48 horas e vê se você realmente precisa daquilo. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai no shopping, por exemplo, a gente pensa, né? Vou sair com a minha mulher, só vou tomar um sorvete. Chega lá, toma um sorvete, a mulher já fala, muito doce o sorvete, compra uma água. Daí o que acontece? Entra numa Renner, Riachuelo. Você não precisa comprar nada, só foi lá visitar. O que acontece? Nossa, mas eu estava precisando tanto dessa calça e você não estava precisando dessa calça. O que que acontece? Gestão dos impulsos. Todos nós aqui trabalhamos, todo mundo sabe como a rotina do dia a dia é cansada, tá? E o que que acontece muitas vezes quando a gente chega estressado ou cansado do trabalho? Eu mereço um iFood hoje. Eu mereço uma pizza. Eu mereço comprar algo assim. Então, tomem muito cuidado na gestão dos impulsos, tá, gente? Planejamento sustentável. Gente, eu sempre gosto de comentar, tanto na vida, no trabalho, a vida financeira é a mesma. Tem que ter planejamento. Vocês têm que ter um planejamento de vida. Vocês têm que ter um planejamento no trabalho, até onde vocês querem chegar. Na vida financeira é igual. Vocês vão começar normal, reserva de emergência e tudo, mas vocês precisam saber aonde vocês querem chegar. E o planejamento ele é importantíssimo para isso. Organização do dia a dia, mesma coisa, gente. A gente precisa de organização tanto no nosso dia a dia com trabalho, de vida, como na vida financeira. Beleza? Aqui, gente, eu sempre gosto de comentar alguns temas também, tá? Primeiro ponto sobre educação financeira. Não tem como eu falar educação financeira e não comentar sobre inflação. Todos aqui, não sei se todos sabem o que é inflação, mas eu tenho certeza que todos vocês sabem exemplificar o que é inflação. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu ia ao mercado e eu comprava um Kinder Ovo no valor de R$ 1. Hoje em dia, não que eu coma Kinder Ovo ainda, né? Mas eu como. Eu vou no mercado, você não acha um Kinder Ovo por menos de R$ 10, gente. Mudou alguma coisa no Kinder Ovo? Talvez tenha até piorado os ingredientes. Mas o que que é isso? Inflação. A inflação, gente, nada mais é do que a perda do poder de compra. É a desvalorização do nosso dinheiro. Outro exemplo muito claro é gasolina. Antigamente, menos de R$ 1 abastecia, não enchia o tanque, mas conseguia abastecer. Hoje em dia, quando está R$ 5, a gente comemora, né? Outros pontos muito importantes que às vezes a gente não repara que é a inflação, gente. Caixa de bombom. Vocês lembram o tamanho que era a caixa de bombom antigamente? O que que aconteceu? O preço ele não subiu tanto, mas o que que a indústria faz? Ela diminui o produto para esconder a inflação. Isso, gente, porque a gente vive num país bom, gente, é maravilhoso, mas é um país muito inflacionário. Coca-Cola, mesma coisa. Antigamente, a Coca-Cola de 2 litros era vendida a R$ 2. O que que aconteceu? A Coca-Cola criou a garrafa de 1 litro. Novamente, vendida por R$ 2. O que que aconteceu? Inflação. 600 ml, R$ 2. O que aconteceu? Latinha de 350 ml. Qual que foi o último lançamento da Coca-Cola? A lata de 269 ml. O que que é isso? É a indústria reduzindo o produto para não alterar tanto o preço. Tá? Então, muitas vezes a gente vê inflação não em forma de preço, mas na redução do produto. Além das qualidades da barra de chocolate, por exemplo. Né? Outro ponto, Pedro, gente.
Oi, Agora cortou um pouquinho a tua fala. Não sei se tu quiser fechar a tua câmera, fica à vontade, deixa eu tá? fechar então aqui. Perdão, tá, gente? Se quiserem me interromper para falar, gente, às vezes a internet fica meio instável, tá? Querem que eu repita alguma coisa ou deu para entender? Não, tranquilo. Tranquilo? Deixa eu tomar uma água também. Outro ponto muito importante, gente. Na vida financeira, existe ativo e existe passivo para fechar nossa conta. O que seria o ativo? Ativo é tudo aquilo que agrega valor para a gente, que gera valor. Eu vou dar um exemplo para vocês. O trabalho de vocês. Vocês não são remunerados por isso? Eu espero que sejam. Então, o que que é isso? É um ativo, perfeito? O que que é o passivo? O passivo é o contrário. Se o ativo ele me gera valor, o passivo ele me tira valor. Vou dar um exemplo clássico para vocês, que é o maior passivo que tem. Carro. O carro ele é uma bênção para a gente, todo mundo sabe da importância dele, mas o que acontece? É muito gasto, gente. A partir do momento que a gente compra um carro, quem tem carro sabe. É gasolina, é troca de óleo, é troca de pneu, é manutenção, é IPVA, é seguro. Se você estacionar na rua, você tem que pagar a zona azul. Então, o que que é o maior passivo de hoje em dia que tira nosso dinheiro? O carro. O que que acontece, gente? Então, para a gente ter um planejamento sustentável na nossa vida financeira. Se, para eu, primeiro vocês têm que fechar no zero a zero. É o primeiro ponto. Então, ou seja, vocês não podem estar endividados, ok? Depois disso, eu preciso gerar o quê? Mais eu preciso acumular dinheiro. Ou seja, ou eu aumento o meu ativo de alguma forma, seja com uma promoção no trabalho, com um aumento, trabalhando mais, enfim, que obviamente é o mais complicado, ou eu reduzo o meu passivo. Ou seja, eu reduzo os meus gastos. Para quê? Para eu conseguir acumular mais dinheiro. É uma balança, gente. Ou eu ganho mais ativo, ou eu reduzo o meu passivo. E o que que muitas vezes acontece, gente, quando a gente aumenta o nosso ativo? Consequentemente, a gente aumenta o passivo. Eu tenho vários exemplos, gente. Por exemplo, jogador de futebol quando se aposenta, que quebra. Ganhadores da Mega Sena que ficam milionários e perdem tudo. Por quê? A pessoa não guarda o dinheiro, não investe. Então, o que que acontece? Ela aumenta o passivo, até que ela fica sem nada, tá? Então, tenham um planejamento sustentável. Até aqui, alguma dúvida? Qualquer coisa pode me interromper, tá bom? Deixa eu só. E aqui é outro ponto que eu gosto de comentar, tá, pessoal? Quando tudo é prioridade, o futuro acaba ficando para depois. Quando tudo é prioridade, eu gosto de comentar que nada é prioridade. Se a gente não tiver um foco na nossa vida, a gente acaba não tendo foco nenhum. Ah, eu quero comprar um carro esse ano. Ah, mas eu quero viajar também. Mas eu quero comprar minha casa. Ah, mas eu preciso comprar. Entende, gente? Você guardou X valor, chega no final do mês, você tem tantas prioridades que você acaba perdendo aquele valor que você guardou. Então, novamente, organização do dia a dia, planejamento, gente, tá bom? E aqui é novamente que eu gosto de comentar. Vocês já perceberam quantas decisões financeiras vocês tomaram sem pensar nos últimos dias? Ó, eu vou dar um exemplo. Eu não lembro quando que eu fui presencialmente, aí eu acho que tem em torno de 2 semanas. A minha última compra por impulso, gente, foi um Lego. A boa notícia é que continua sendo Lego. A má notícia é que eu não montei essa porcaria até hoje. Por quê? Porque foi uma compra por impulso. E eu entendo isso. E tá tudo bem. Eu não vou ser hipócrita com vocês, tá, gente? Eu também cometo erros. Eu também chego cansado e compro iFood. O que que eu quero chamar aqui? A gente tem que observar os nossos erros. Eu sei que essa compra, por exemplo, eu comprei no impulso. E tá tudo bem. Quais foram as compras nos últimos meses de vocês, gente? Pensem dessa semana, nesse mês, que vocês compraram no impulso. Quantos iFoods, por exemplo, que vocês poderiam não ter comprado? É um exemplo, por exemplo. Eu sempre gosto de comentar da Gabi, que é a minha noiva. Ela paga em torno de R$ 100 a academia dela, tá? Qual que é o detalhe? Ela não frequenta a academia. Ela não frequenta. E eu sempre falo, cancele, cancele. Mas daí vem aquela história, ah, mas é só R$ 100. Daqui a pouco eu começo. Nunca pensem no pequeno prazo. Pense no longo, no médio prazo. R$ 100 é num mês. Em um ano, ela gastou R$ 1.200 com a academia que ela não frequentou. É R$ 1.200 que ela literalmente está rasgando o dinheiro. Então, sempre pensem, pessoal, quando vocês deixam de pegar um iFood, quando vocês reduzem em algo, pensem no ano, não pensem no mês, porque no mês vai parecer pouco. Mas se você pensar no ano,
Eu tenho certeza que vocês vão observar a diferença que vai fazer na vida. Mesma coisa. Eu pego toda semana eu compro pizza no fim de semana. E tá tudo bem. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta de fazer algo no fim de semana. Comprar uma pizza, seja tomar uma cerveja com os amigos, seja jogar bola. O que que eu quero chamar atenção aqui? Se todo mês eu pego uma pizza, enfim, toda fim de semana eu pego uma pizza, por exemplo, de R$ 100. Se em vez de todo fim de semana eu comprar essa pizza, eu pular eu economizo R$ 200 no mês. No ano, isso me gera 2.400 de redução de passivo. Eu tô deixando, gente, para vocês deixarem de comer pizza de jeito nenhum. O que que eu tô tentando falar para vocês? Utilizem o dinheiro com consciência. Pense antes de comprar. Quem tem filho também, eu não tenho, então não tenho propriedade para falar. Mas eu imagino quão complicado deva ser, gente. Por exemplo, a criança querendo comprar um brinquedo, comprar um chinelo, principalmente nas propagandas de hoje em dia, tá? Quais assinaturas, gente, que vocês nem lembram mais de ter? Esse também, a Gabi, gente, eu cancelei tudo que ela tinha. Eu não uso Spotify Premium, pra vocês terem ideia, meu Spotify é o grátis. Mas custa só R$ 15,90. Eu não uso, eu não tenho necessidade de pagar R$ 15,90, mesmo sendo pouco, para algo que eu não vou utilizar. Antigamente, a Gabi, por exemplo, ela economizou mais de R$ 200 com streamings, porque ela tinha HBO Max, ela tinha o Amazon, ela tinha o... Nem sei mais o que tem, Netflix. O que que a gente deixou só com Netflix? Ela economizou muito dinheiro nisso. Ela nem tinha tempo, gente, de assistir. Eu, por exemplo, tô agora com uma TV pirata. Longe de mim falar sobre pirataria, tá, gente? Mas eu economizei muito dinheiro, por exemplo. Entende? É uma redução de passivo, gente. Principalmente por quê? Porque não é algo essencial para a gente sobreviver, tá? E eu não estou dizendo para vocês deixarem de ter streaming, mas parem e reflitam quais que vocês utilizam e ou não. Quando foi a última vez que você decidiu algo no cansaço ou na pressa? Novamente, o que eu já comentei. Eu sempre gosto de comentar nas minhas conversas, pessoal. Cheguem em casa e peguem o extrato do cartão de crédito de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter no mínimo 5 compras que vocês nem vão saber o que que é. Vai ser um banca de não sei o que. Você fala, nossa, banca do quê? E vocês não vão se lembrar do quê? Provavelmente foi uma compra por impulso. Tá? Diversas. iFood, gente. Eu, por exemplo, me coloco nesse lugar. Quantas vezes eu chego cansado e penso, putz, vou pedir um lanche hoje porque eu tô com preguiça de cozinhar. E nessa vai acumulando gasto. Tá? Outro ponto, gente, que eu quero falar para vocês. Clima de Copa, maravilhoso. Neymar convocado, só não joga, drama. Brasil tá jogando bem, depende de opiniões. Quarta-feira tem jogo. Mas que um ponto que eu quero chamar muito a atenção de vocês para quem gosta de futebol. Quando vocês assistem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, vocês já repararam nas placas de publicidade ao redor do estádio? Quais que são as propagandas que aparecem? Todas, praticamente todas são do quê? De bets. Infelizmente. Quando o Neymar foi convocado, eu não sei se vocês repararam qual foi a primeira postagem dele. Uma casa de apostas. Infelizmente. Agora está acontecendo a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Alguém viu no estádio, na placa de publicidade, alguma casa de aposta? Não. Pelo contrário. Bank of America, seguradoras, porque o Brasil tem um problema, gente, que é cultural, é estrutural. Nós temos, e eu me incluo nisso, o problema de querer chegar, ficar rico, ficar aposentado, tudo no imediatismo, gente. E na nossa vida financeira não é assim. Tudo leva tempo. O que que eu quero comentar sobre isso, gente? Tomem cuidado com casas de apostas, bets e afins. É, não existe lucro fácil. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Eu conheço diversas pessoas que jogam, eu tenho certeza que vocês conhecem diversas pessoas que jogam, e se vocês perguntarem para elas, alguns comentam: não, mas é só por diversão, não, mas é que eu não estou perdendo dinheiro, não, eu estou ganhando. Gente, se fosse assim, vocês acham que essas bets conseguiriam patrocinar, por exemplo, a Copa do Mundo? No estádio não tem, mas se você está assistindo na Cazé, na Globo, no SBT, enfim, vai aparecer uma casa de aposta na propaganda. Por quê? Porque a casa sempre vence, gente. Tomem muito cuidado com casa de apostas. Na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa acaba viciando, infelizmente. Se por um acaso, não vou perguntar, enfim, vocês têm alguém aqui que gosta de apostar, conhece alguém que vai apostar, procure ajuda, gente. Porque não existe lucro em casa de aposta, gente. Se existir, é 1% e é a exceção da exceção. Fechou? Mais um ponto que eu quero falar sobre imediatismo com vocês. No mundo de investimentos,
Não existe nenhum investimento que vai pagar 10% ao mês, 5% ao mês. Tomem cuidado com pirâmides financeiras. Esse é outro tipo de golpe que acontece muito no Brasil, gente. Eu já conheço pessoas que caíram nisso. O que acontece? Você pega o teu dinheiro, investe R$ 500, R$ 1.000, digamos lá. Do nada, passa o mês, você está com R$ 2.000. Não existe isso, gente. Você fala, nossa, maravilha, vou tentar tirar meu dinheiro. Você até consegue tirar no início. O que acontece? Você vai aplicando mais. E daí a pessoa começa a falar, convide mais pessoas que vai aumentar teu lucro. E você vai chamando mais pessoas. Só que o que acontece? Não existe investimento, gente. Por que que é pirâmide financeira? O meu dinheiro que eu aportei, essa pessoa pega e passa para outra pessoa. Então, é a própria movimentação do dinheiro, entendem? Se todo mundo quiser resgatar, o que que acontece? Não consegue, porque não tem investimento. É uma bola de neve, por isso que o nome é pirâmide financeira. Então, tomem cuidado com o imediatismo. Tomem cuidado com casas de apostas, por favor, e tomem cuidado com pirâmides financeiras, tá? Até aqui, gente, alguma pergunta sobre casas de apostas, pirâmides? Posso continuar? Vamos então, gente, nos organizar para a gente ter uma vida financeira ainda mais segura e próspera? Aqui, gente, é uma dinâmica que tem três postes, tá? O hoje, o amanhã e o depois do amanhã. O que que eu sempre gosto de comentar, pessoal? O hoje, curto prazo, amanhã, médio prazo e depois do amanhã, longo prazo. Hoje, lembra que eu falei do ativo e passivo? Vocês estão fechando o cenário no vermelho, já estão no azul. Então, o que que o hoje vocês precisam fazer para vocês ficarem pelo menos no 0 a 0? Contas em dia, reduzir o passivo. Esse é o hoje. O que que é o amanhã? Talvez eu começar uma reserva de emergência. Talvez. O que que é o longo prazo, o depois do amanhã? Talvez trocar de carro, uma meta um pouco mais alta, viajar. Que nem eu comentei, gente. A gente tem sonho, às vezes, de trocar de carro, às vezes tem sonho de viagem, tá tudo bem. Só que o que que eu quero alertar vocês? Tem que ter conscientização para isso. Tem que ter um dinheiro guardado. Tranquilo? E aqui estão alguns exemplos, tá? No hoje, então, contas do dia a dia, cartão consciente, acompanhamento, o amanhã, reserva de emergência, aplicação, e o depois do amanhã, investimentos, previdências. Um ponto, pessoal, que eu quero falar sobre cartão. Eu sempre gosto de comentar que o cartão é o cartão de crédito é a oitava maravilha do mundo. O problema é que o brasileiro, infelizmente, tornou ele o anti-herói, né? O famoso Deadpool. Por quê? O cartão de crédito, gente, é a única modalidade que eu posso comprar, por exemplo, uma geladeira e eu não preciso me descapitalizar para isso. Ou seja, digamos que eu tenha o valor para comprar a geladeira à vista. Hoje em dia, a maioria das coisas sem juros. Podem perceber, é muito difícil você ganhar um desconto muito alto. O que acontece? Eu deixo o meu dinheiro investido, parcelo a geladeira e o meu dinheiro ele vai rendendo. Isso é a oitava maravilha do mundo, gente. Porque o que que acontece muitas vezes por que que se tornou o anti-herói? Porque a pessoa compra uma geladeira, paga uma, paga duas, na terceira nem lembra que tá pagando mais geladeira e compra um fogão. E daí começa a virar bola de neve, e daí começa a virar inadimplência. Mas o cartão de crédito, se usado conscientemente, ele é um ótimo aliado. Outro ponto, gente, o cartão de crédito hoje é o maior endividamento das pessoas. Por quê? Infelizmente, má utilização. Essa é uma sugestão que eu trago para vocês por experiência que eu tive já no mercado financeiro e, enfim, não parcelem coisas que vocês utilizam no dia a dia. Exemplo, compras do mercado, não parcelem. Compras na farmácia, não parcelem. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês são comissionados ou não. Se você for comissionado, por exemplo, nossa, amanhã, por exemplo, tem jogo do Brasil, correto? É Copa do Mundo. De 4 em 4 anos tem só, né? Vou fazer um churrasco, compra carne, compra cerveja e tudo mais. Parcela. Mês que vem, fura o pneu do carro, que é um imprevisto. O que que acontece? Você está com a parcela do churrasco que você já comeu, já aproveitou, e você está pagando aquela parcela ainda. Então, o que acontece? Acumula. E o brasileiro faz muito isso. Esse é um hábito muito ruim. Se vocês conseguirem mudar, gente, é uma sugestão, tá? Funciona e ajuda muito. Então, pessoal, imprevistos com menos preocupação. Reserva de emergência. Eu não vou perguntar, porque como até a câmera está desligada e tudo mais, mas a reserva de emergência nada mais é do que o próprio nome diz, né? É uma reserva para caso aconteça algum imprevisto. Ele é o primeiro passo, gente, para quando vocês começam a guardar dinheiro, tá? O que acontece, por exemplo, furou o pneu do meu carro.
É um imprevisto. Eu preciso ter uma reserva de emergência para isso. O que acontece quando você não tem uma reserva de emergência? Você parcela no cartão. E aí os imprevistos, eles começam a virar bola de neve que vira inadimplência. O que é a reserva de emergência, tá, gente? Eu sempre gosto de comentar sobre os três pilares. Deixa eu ver se só citar nesse slide. A reserva de emergência ela tem que ter segurança, liquidez e baixo risco. O que eu quero comentar com isso? Gente, vocês precisam ter liquidez. O que seria isso? Se você precisar do dinheiro hoje, você pode resgatar. Hoje. Eu já peguei casos, por exemplo, de associados, não era associados, era clientes, porque não era daqui, que ele tinha reserva de emergência em Bitcoin, gente. É simplesmente o ativo mais volátil do mundo. Né? O que acontece? Se eu quiser tirar o Bitcoin hoje, às vezes eu abro minha carteira, tá menos 15%. E aí o que acontece? Entende? Por que tem que ter baixo risco? Justamente por causa disso. Ele não vai, a reserva de emergência, vocês não vão conseguir 110%, 115% do CDI. Não, gente. Reserva de emergência geralmente vai acompanhar o DI, 100%. Por quê? Porque ela vai ter baixo risco. E segurança, gente, precisa estar numa instituição financeira confiável. Olha o que aconteceu no Will Bank. Olha o que aconteceu no caso do Banco Master, né? Muitas pessoas têm o pensamento de renda fixa é totalmente segura. Pelo contrário, gente. Se vocês aplicarem rendas fixas que pagam 140% do CDI, 120%, eu tenho certeza que segura ela não é. Por quê? Porque ela paga atrelada ao risco. Então, quando falarem de reserva de emergência, sempre lembre disso, gente. Segurança, liquidez e baixo risco. Beleza? Aqui são alguns exemplos, tá, gente, de reserva de emergência. Poupança tradicional, eu acredito que é o que todo mundo aqui conhece. É o que menos paga? É, mas é o mais fácil de investir, tá? Não tem imposto, tem liquidez, é de fácil acesso, todas as instituições financeiras têm. Então, ele é o mais simples para você começar, depois ir para uma renda fixa ou para um fundo, beleza? Fundos conservadores. Fundos de investimentos, gente, nada mais é do que vários produtos dentro de um fundo. Um fundo de renda fixa, por exemplo, são várias rendas fixas no fundo, tá? Porém, ele é um tipo de investimento que ele precisa ter mais conhecimento e até você conhecer um pouco mais os produtos, tá? Não adianta você começar já investindo, por exemplo, num fundo de investimento, né? E a renda fixa, que é o mais comum, tá? Que são aplicações que têm liquidez diária e baixo risco. Eu sempre gosto de comentar que as rendas fixas geralmente são o quê? Títulos do Tesouro, tá? E CDBs. É o que a maioria usa. Como funciona, gente, o CDB, que é Certificado de Depósito Bancário? Você tá lá, pega o seu dinheiro, você empresta o seu dinheiro para o banco. O banco fala, nossa, muito obrigado. O banco pega o seu dinheiro, o que o banco vai fazer? Vai emprestar para outra pessoa. O que essa pessoa está pegando? Crédito com o banco. Quando um banco está pagando para vocês 140% do CDI, o spread, que é o lucro que eles ganham, quanto que vocês acham que o cliente da ponta vai pagar para o banco, o que pegou o crédito? Se você está ganhando 140, aquela pessoa vai pagar 200% do CDI. Por isso que quando você pega um CDB com uma rentabilidade muito alta, o risco é muito alto, porque inadimplência. Então tomem cuidado com isso. Tesouro direto, daí é o mais seguro de todos, porque você está emprestando, funciona igual o CDB, só que você está emprestando o dinheiro para o governo. E daí o governo vai fazer obras, enfim. Só que por que a gente chama de risco soberano? Porque você só vai perder se o país quebrar, né? Consequentemente, é muito difícil disso acontecer, porque o Brasil imprime, o governo pode imprimir dinheiro para pagar você. Tranquilo? Esses são os principais aliados que funcionam como reserva de emergência. Outro ponto que eu sempre gosto de comentar muito, gente, que ao longo do tempo, quando vocês começam a investir, a reserva de emergência ela muda de nome. Ela vira reserva de oportunidade. Tá? A reserva de emergência, ela geralmente vocês têm que conseguir ali pelo menos 6 meses, desculpa, guardados do salário de vocês. No caso, se você ser demitido hoje, aconteceu qualquer tipo de problema, você consegue se manter com a reserva de emergência por 6 meses sem trabalhar, sem fazer nenhum tipo de loucura. Tá? A partir disso, o que começa a virar? Reserva de oportunidade. Digamos que você já conseguiu juntar 12 meses de salário guardado. Aí você pode, talvez, trocar de carro, comprar um carro à vista, sem ter que utilizar um financiamento, por exemplo. Então, isso é muito importante que vocês entendam. Tranquilo?
E aqui é alguns pontos que eu gosto de trazer também, pessoal, que é a questão do seguro, tá? A gente sempre, é muito importante a gente seguro, tá? Acho que acredito que todo mundo aqui que tenha carro, por exemplo, tem um seguro de carro. Não é nem pensando, eu falo pra mim mesmo, gente, toda vez que eu vejo a fatura do meu seguro, eu penso, meu Deus, eu vou cancelar essa desgraça. Não é possível. 4 anos tá com o carro, nunca usei, mas é pra isso, gente, que é o seguro. A gente não quer utilizar. Eu, particularmente, tenho muito mais para terceiros do que por conta própria, tá? Seguro de vida, tá, gente? É um produto, por exemplo, que eu sempre gosto de comentar que, infelizmente, tem muito preconceito no nosso país. Por quê? Porque os bancões, infelizmente, enfiam esses produtos de forma inadequada nas pessoas. O que acontece? Gera o preconceito. Seguro de vida é uma ótima solução para preocupações, gente. Se a gente tem seguro do carro, quem tem filho, por que não tem, por exemplo, o seguro de vida? Eu tenho certeza que quem tem filho, o bem mais importante na vida é o filho, né? E daí, por que quando você sai de casa, o teu seguro ele está protegido e o filho não está? Entende? E isso, gente, é estrutural, como eu comentei com vocês. Nos Estados Unidos, se vocês pegarem e ver filmes americanos, quantas vezes vocês já ouviram falar no filme? Ah, ele tinha seguro de vida, ele tinha seguro de vida. Por quê? Porque ela é muito comum, investimentos em seguro de vida. Entende? No Brasil, infelizmente, como eu comentei, gerou um preconceito, como muitas pessoas tucharam. E quem tem seguro de vida, gente, pega a apólice e dá uma olhada. Eu já vi casos, diversos casos, por exemplo, da pessoa vai utilizar o seguro como ela fez, infelizmente, em pessoas, às vezes, que só querem vender o produto, ela vai precisar do seguro, ela não tem a apólice, ela não tem o seguro para o que ela precisava. Então, infelizmente, ela pagou e quando ela precisou, ela não tinha, não conseguiu usar, tá? Então, deem uma olhada na apólice, é muito importante isso, tá? Aqui, pessoal, eu tenho um exemplo, tá? Deixa eu só pular esse daqui. Só quero mostrar para vocês essa parte aqui, tá? Como eu sei que o tempo é curto, tá, gente? Não quero tomar muito tempo de vocês. É um exemplo prático, tá? Lembra que eu comentei com vocês o que é mais importante no investimento, gente? Consistência. Porque não é do imediatismo, não é do curto prazo, leva tempo. Então aqui eu trouxe uma simulação para vocês, tá? De investimento, onde que na simulação 1 ela fazia o aporte mensal de R$ 200. Depois de 30 anos, o patrimônio que ela investiu foi de 340 mil aproximadamente. Isso gerou para ela uma renda passiva de 2.450 aproximadamente. Na simulação 2, se ela investisse 5 mil e fizesse aportes mensais de R$ 500, o patrimônio investido dela era de 900 mil aproximadamente, o que gerou uma renda passiva de 6.500. Na simulação 3, investimento de 5 mil novamente e o aporte mensal de R$ 1.000. Percebam que eu fui aumentando os aportes, tá? Qual que é o patrimônio investido? 1.765.000, que gerou uma renda passiva de 12.700. E aqui é o que eu mais gosto de mostrar para vocês. Na simulação 1, gente, o que ela aportou foi R$ 72.000 aproximadamente, que é o que ela tirou do bolso para investir. R$ 267.805 foram juros. Basicamente, o dinheiro dela trabalhou para ela, porque é juro composto, gente, é juros sobre juros. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro investido, mais vai render para vocês. Por isso que eu bato tanto na tecla, gente, consistência. Muito mais vale você aportar todo mês de pouquinho em pouquinho, seja 50, seja 100, seja o valor que vocês conseguirem. Tem mês que consigo 200, tem mês que consigo 100, mas aporte com consistência. Reparem que na linha dá para ver que após 20 anos que ela desgrudou mesmo, que ela começou a render. Porque quanto maior vai acumulando, mais vai rendendo. Então, por isso que é muito importante a gente ter paciência nos investimentos, ok? Aqui, mesma coisa, só que a simulação 2, onde o aporte foi de 200 para 500. E daí ela fez um investimento inicial de 5 mil, tá? Ela basicamente fez R$ 185.000 em aportes. E 730 mil aproximadamente foram em juros. Vocês entendem, gente? Vocês conseguem ver a importância da consistência? Como o tempo ele joga a nosso favor? Quando a gente faz um empréstimo, assim, os juros, a gente sempre não fala, nossa, que juros altos, que juros... Por quê? Porque juros compostos. No investimento é a mesma coisa, só que o juro composto está trabalhando para nós. Essa é a principal diferença, gente. Aqui, mesma coisa, gente. Simulação 3.
o aporte foi de R$ 1.000, ela conseguiu de juros R$ 1.400.000. Óbvio, gente, eu sei que o aporte mensal de R$ 1.000, na maioria dos casos, é grande, mas o que eu quero mostrar para vocês, gente? Tenham consistência, tenham paciência, que lá na frente, às vezes, vocês deixarem de fazer alguma coisa hoje, com certeza vai trazer grandes resultados para vocês. Aqui, pessoal, algumas coisas que eu gosto de comentar também sobre decisões financeiras. Débito automático. Quem atrasa a conta, às vezes, e acaba pagando juros, é um aliado muito importante. Eu, particularmente, não uso. Eu pago todas as minhas contas no dia 10. Funciona para mim. Só que o que acontece? Tem conta que vence dia 15, tem conta que vence dia 20, mas eu pago dia 10. Por quê? Para eu não atrasar nenhuma conta. Cartão de crédito com consciência. Novamente, é o que eu já bati bastante na tecla, tá? Tomem cuidado, gente, porque o que muitas vezes acontece, acaba estourando o cartão, acaba daí ou parcelando a compra, acaba pegando um consignado. O que muitas vezes, gente, acontece? A pessoa não consegue pagar o cartão de crédito, ela parcela o cartão de crédito, mas ela não consegue pagar as parcelas. O que ela pega? Um consignado. Só que o que acontece? Esse mês ela pagou. Mês que vem, ela vai ter a parcela do cartão de crédito e mais a parcela do consignado. Tá? O consignado, ele foi uma forma do governo trazer um crédito mais rápido e mais fácil, só que o que acontece é que está virando para o brasileiro uma bola de neve, infelizmente. Infelizmente. Não é nem o problema do consignado. Onde que está o problema? O problema está no cartão. Que as pessoas pegam o consignado para apagar um incêndio. Conseguem apagar. Só que daí o consignado vira o próprio incêndio. Por quê? Vira uma bola de neve. Assim como os investimentos que eu mostrei para vocês ali naquele gráfico viram uma bola de neve, as dívidas, gente, funcionam da mesma forma. Infelizmente, tá? Outro ponto que eu gosto sempre de falar, notificações de alerta. Gente, sempre abram as notificações de todos os bancos que vocês tiverem. Ah, mas por quê? Porque, não, ela até fala até por segurança, gente. Se alguém roubar o cartão de vocês, clonarem, passou no cartão, você vê na hora, opa, tô trabalhando, nossa, mas essa compra foi de quem? Você cancela o cartão na hora. Já aconteceu o caso da pessoa estar sem notificação, gasta o cartão, gasta tudo mais um pouco. Infelizmente a pessoa não vê. Só vê quando chega em casa. Então sempre deixe as notificações de alerta, gente, até por conta de segurança, tá? Eu sempre gosto de comentar isso para vocês. Beleza? Até o momento, gente, vocês têm alguma dúvida? E aqui mais ferramentas, tá? Então, algo que eu comentei com vocês, reserva de emergência, que eu comentei. Previdência, pessoal. Esse é outro. Eu tenho previdência, tá, pessoal? É algo que eu sempre gosto de comentar. Novamente, é outro produto que é muito mal falado. Por quê? Por conta do preconceito que foi enfiado para pessoas que não sabiam como funcionava o produto. Previdência é um ótimo produto, gente. Vocês sabem qual que é o principal benefício, gente, da Previdência? Vocês devem estar pensando, aposentadoria. Não, gente. A Previdência, ela tem um processo que ele funciona como se fosse o seguro. Ela não entra em inventário. Então, se acontecer qualquer coisa com vocês, a Previdência, ela vai para o seu beneficiário que você cadastrou lá no início. No meu caso, por exemplo, eu coloquei a Gabi, que é minha noiva. Então, se acontecer qualquer coisa hoje comigo, o que acontece? A gente vive no Brasil. Minhas contas são fechadas instantaneamente, gente. Até eu fazer todo o processo de inventário. Porém, previdência e seguro de vida são os únicos, gente, que não entram em inventário e vai direto para o beneficiário. Então, eu sempre gosto de falar que a previdência não é importante só para nossa aposentadoria, mas ela é importante para quem a gente ama, para o próximo, para o nosso beneficiário, tá? E previdência é igual reserva de emergência, gente. Você deixa e esquece e você não vai conseguir lucros exorbitantes, você tem que colocar em alto, baixo risco para ganhar 100% do CDI e ficar lá. E outro ponto que ninguém costuma comentar, tá? Previdência, gente, vocês têm que colocar e esquecer. Não pode você colocar uma previdência, passar um ano, você querer retirar o dinheiro. O que acontece? Você vai pagar 35% de imposto de renda. Daí o que acontece? Você muitas vezes não tem nem rentabilidade. Por quê? Por falta de muitas vezes a pessoa que está colocando esse produto não explica para as pessoas. Previdência, gente, você tem que retirar acima de 10 anos, tá? É um produto que o nome dele já diz, é previdência. Tá bom? Investimentos, que eu comentei um pouco ali em relação da reserva de emergência. Seguros também, que eu comentei um pouco, porque qual que é o ponto positivo do seguro? Eles vão blindar o patrimônio de vocês também. Então, por exemplo, qualquer coisa que aconteça, em vez de vocês retirarem o dinheiro da reserva de emergência, vocês têm um seguro que podem auxiliar vocês. Beleza? Então aqui, pessoal, para a gente estar finalizando, tá? É um checklist, tá? Então vocês têm que ter clareza entre os objetivos de vocês, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, o que vocês têm de prioridade no curto prazo?
Médio prazo. Ah, quero fazer uma viagem. Tudo bem, tá na ponta do lápis. Médio prazo. Longo prazo. Tenho certeza que todo mundo aqui, quem não tem casa, quer ter a casa própria, né? A gente, como brasileiro, a gente tem esse sonho. Coloca como objetivo de longo prazo, mas você tem que deixar isso claro, tá bom? Tenha uma reserva de emergência. Essa é padrão, gente. É o primeiro passo para vocês começarem a investir. Tomem as decisões financeiras sem impulso, com calma, gente. Tenham uma rotina de organização financeira, mesmo que simples, gente. Tenham uma rotina organizada. Paguem as contas em determinado dia. Usem débitos automáticos. Sempre tentem investir no mesmo dia do mês. Tudo que vira hábito, pessoal, fica muito mais fácil. Beleza? É igual fazer academia. A partir do momento que a gente começa a faltar, daí dá preguiça, a gente acaba faltando. Nos investimentos é a mesma coisa. Se a gente tiver consistência, isso vira hábito, vira rotina, tá bom? Utilizar produtos financeiros de acordo e de forma das suas necessidades e de forma consciente, que eu comentei bastante também. Separar parte da renda, gente, para o futuro, né? Evitar dívidas, tá? E entender, gente, onde vocês estão investindo dinheiro. Não adianta nada a gente pegar hoje, vocês saírem daqui e investir em Bitcoin, sendo que vocês não conhecem o produto. É o primeiro ponto também. Ter proteção financeira como seguros, tá? Para situações mais graves. E sentir que o dinheiro está alinhado com a vida que vocês querem construir, tá? Gente, novamente eu falo, tá? Isso aqui é um bate-papo. Tudo que eu estou comentando com vocês, eu tento levar para minha vida. Eu não vou ser hipócrita de falar para vocês que eu não faço compras por impulso. Eu dei o meu exemplo que eu comprei um Lego, né? O lado bom, que nem eu falei para vocês, continua sendo Lego, mas eu não montei, entende? Eu continuo pedindo iFood, continuo falando isso, mas eu sempre chega fim do mês, eu tento ver quais se foram meus erros e eu tento melhorar para o mês seguinte. Novamente eu falo, eu não estou falando para vocês deixarem de viver, eu não estou falando também que vocês vão ficar ricos da noite para o dia. Leva tempo. Mas essas pequenas coisas que parecem bobagem, eu sei que vocês vão olhar R$ 100, parece pouco, mas quando vocês chegarem depois de alguns anos e vocês verem, nossa, eu consigo pagar uma conta hoje só com o dinheiro que está investido. Nossa, eu consigo trocar de carro com o dinheiro. Vocês vão ver o quão gratificante que é isso. E o quanto que vocês vão querer investir cada vez mais. Tá? Aqui, pessoal, daí eu só peço por gentileza que vocês avaliem essa conversa que a gente teve. Para mim é muito importante. Da última vez, como foi pessoalmente, eu tentei fazer compra de votos com um café. Infelizmente, dessa vez eu estou de mãos atadas. Então, peço que vocês avaliem com sinceridade, tá, pessoal? Brincadeiras à parte. Mas é muito importante, podem ser sinceros, tá? Algo que a gente precisa melhorar. Eu tentei passar de forma mais rápida, porque eu sei que hoje o tempo foi um pouco mais curto. Como é online também, eu sei que as interações. Eu não consigo nem ver vocês, né? Então eu sei que as interações são menores. E acredito que seria isso. E eu sempre gosto de comentar, tá, pessoal? Nunca invistam em produtos, invistam em sonhos. Então, se vocês querem, eu quero investir no CDB, em tesouro. Gente, isso é o de menos. Pense no que você quer no seu futuro. Quero comprar um carro, essa é a minha prioridade. Então comece a investir no seu carro. Não veja isso como investimento de um produto, um CDB, uma LCI. Invista no seu carro. Comece, apenas comece. Beleza? Seria isso da minha parte, tá, gente? Vou deixar aí um pouquinho mais para vocês avaliarem. Muito obrigado ao 1h30, Abdi pela Rogerinho. oportunidade. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição, tá bom? E foi